Não posso acreditar, disse o milionário, chocado ao ver mãe de seus filhos catando latinha. O encontro inimaginável não começou com palavras, mas com um impacto que atravessou a alma do milionário como uma flecha invisível. Ele havia acordado naquela manhã, acreditando que tudo estava sob controle. O relógio suíço marcava o tempo exato de seus compromissos. O motorista aguardava pontualmente. A secretária já havia organizado sua agenda para que nenhuma oportunidade fosse perdida. Sua vida era uma orquestra meticulosamente afinada pelo poder do dinheiro. Mas o que ele não sabia é que naquele dia uma sinfonia inesperada começaria a tocar, e cada nota atingiria o coração que ele acreditava ser de pedra. Ao sair do carro importado, a postura ereta e confiante fazia com que todos ao redor percebessem sua presença. Ele era o tipo de homem que carregava uma aura de autoridade natural e estava acostumado a ver os outros abaixarem os olhos diante dele. Porém, quando seu olhar caiu sobre a figura curvada no canto da calçada, o mundo pareceu desmoronar em silêncio. Era ela. Por um instante, seu cérebro tentou negar a realidade, como se fosse uma miragem criada pela exaustão. A mãe de seus filhos, a mulher que um dia o acompanhou em noites de esperança e dias de luta, estava ali, com as mãos ásperas recolhendo latinhas amassadas de dentro de uma lixeira. O contraste era brutal. O brilho metálico de seu relógio refletia o luxo, enquanto as latas velhas refletiam a sobrevivência dela. Ele, envolto em tecidos caros, ela envolta em roupas surradas, desbotadas pelo tempo e pelo esforço de carregar sozinha o peso da vida. O coração acelerou de um jeito que fazia anos não sentia. Tentou respirar fundo, mas parecia que o ar havia se tornado pesado demais. Ele não estava diante de uma desconhecida, estava diante de uma ferida aberta do passado que voltava a sangrar. Cada segundo naquela cena era um golpe direto em sua vaidade. A lembrança da separação veio como um relâmpago. A arrogância que o fez virar as costas, as promessas quebradas, os filhos que ficaram sem explicação, o silêncio que substituiu o amor. Ele acreditava que o tempo havia apagado essa história, que o dinheiro era suficiente para enterrar memórias incômodas. Mas agora, a vida esfregava em sua face a verdade nua e crua. As pessoas passavam apressadas. Algumas sequer notavam a mulher catando latinhas. Outras olhavam com desdém, como se fosse apenas mais uma invisível entre tantas. Ele, porém, não conseguia desviar os olhos. Aquela cena era como um espelho mostrando a falência de sua humanidade. Um milionário cercado de luxo, mas incapaz de encarar a dignidade silenciosa daquela que lutava sozinha para manter os filhos em pé. Não havia plateia, não havia jornalistas, não havia bajuladores para disfarçar a realidade. Só ele, ela e o abismo entre os dois. Sua mente gritava perguntas que não tinham resposta. Como permitir que a mãe de seus filhos chegasse a esse ponto? Como pôde se distanciar tanto a ponto de não saber que ela estava ali, dia após dia, sobrevivendo daquilo que os outros descartavam? A vergonha queimava como fogo em sua pele. Cada lata que caía no saco dela soava como um martelo batendo em sua consciência. Era impossível fugir da verdade. Aquele encontro era inevitável, como se o destino tivesse esperado o momento exato para forçá-lo a olhar para o que havia se tornado. E ela, por sua vez, parecia alheia ao impacto que causava nele. Continuava sua tarefa em silêncio, os olhos focados no chão, as mãos calejadas trabalhando com uma firmeza que denunciava a rotina. Não havia desespero em seus gestos, mas havia cansaço, havia peso. Ela não precisava dizer nada, porque sua postura já dizia tudo. Era o retrato da resiliência, da mulher que enfrentou o abandono e ainda assim não cedeu ao colapso. Ele queria falar, mas a garganta travava. As palavras sumiram como se tivessem se dissolvido no ar. O homem acostumado a discursos grandiosos em salas de reuniões, a ordens dadas que nunca eram questionadas, estava mudo diante de uma cena que nenhum discurso poderia apagar. Cada detalhe daquela cena parecia esculpido para atingi-lo no fundo. A sacola plástica pesada ao lado dela, o barulho metálico ecoando entre os prédios, a poeira da rua colando na pele
e o contraste absurdo com a elegância fria do carro que ele acabara de estacionar. O choque não estava apenas no que via, mas no que sentia. Era como se o tempo tivesse parado para lembrá-lo de que não importa o quanto tente fugir, sempre há um acerto de contas que a vida cobra. Naquele instante, o milionário percebeu que não havia retorno. A imagem dela ficaria gravada para sempre em sua mente, não como uma cena de rua, mas como uma sentença. Ele sabia que algo dentro dele havia começado a ruir, e que a arrogância que sustentava sua vida inteira já não tinha a mesma força. O encontro inimaginável havia se tornado um divisor de águas, e mesmo que ainda não entendesse por completo, sabia que aquele era apenas o começo de uma transformação inevitável. O silêncio que grita. O silêncio que grita era mais ensurdecedor do que qualquer palavra dita em tom de acusação. Ele ficou parado, imóvel, enquanto observava a mãe de seus filhos recolhendo as latinhas como se fosse a única coisa que restava entre ela e o vazio. E naquele silêncio, onde nem ela ousava levantar os olhos para encarar o passado que se aproximava, 1000 diálogos se travavam dentro dele. Era o silêncio que carregava as perguntas que ele não tinha coragem de pronunciar e as respostas que, no fundo, já sabia que o destruiriam. O peso daquele instante era avassalador. Não havia sons de buzinas, não havia passos apressados, não havia risadas ao fundo. Tudo parecia ter sido sugado para dentro de um vácuo onde apenas a respiração contida e o coração acelerado existiam. Cada gesto dela, cada movimento lento, cada lata que caía dentro da sacola tinha a força de uma sentença. E ainda assim, não eram as ações dela que gritavam, mas a ausência de palavras. O silêncio era o verdadeiro juiz naquele momento. Ele não precisava ouvir acusações, porque as lembranças já estavam todas ali, desenterradas, queimando como ferro em brasa em sua mente. Ela, por sua vez, parecia ter se acostumado a viver nesse vazio. O olhar fixo no chão, os movimentos repetitivos, a respiração pesada de quem carrega o peso de muitos anos de luta sem testemunhas. E o silêncio dela dizia mais do que qualquer discurso inflamado poderia dizer. Dizia que já não havia nada a explicar, que as palavras haviam se esgotado há muito tempo, quando ele ainda tinha a chance de fazer diferente. O silêncio dela dizia que não precisava mais dele para existir, mas que o fato de estar ali, catando restos, era a prova viva do abandono que ele escolheu. Dentro dele, uma batalha silenciosa também se travava. O milionário, acostumado a controlar narrativas, a moldar histórias, agora não conseguia moldar aquela, porque não se tratava de uma história escrita em contratos ou em números, mas em lágrimas secas, noites mal dormidas e em filhos que cresceram sem a presença de um pai. O silêncio gritava cada uma dessas verdades sem precisar articular sílaba alguma. E ele sentia esse grito reverberar no fundo de sua alma como um trovão impossível de ser abafado. O tempo parecia prolongar aquele instante. Ele queria que ela falasse, que olhasse em seus olhos, que dissesse algo que o permitisse se defender, se justificar, encontrar uma brecha para escapar daquela culpa sufocante. Mas ela não disse nada. Continuava sua tarefa como se ele fosse apenas mais um estranho observando de longe. E era exatamente isso que doía. Perceber que, para ela, ele já não passava de mais um rosto indiferente em meio à multidão. O silêncio que grita não é apenas a ausência de sons, é a presença esmagadora daquilo que foi perdido. É a memória que não precisa de palavras para ser sentida. É o vazio de tudo aquilo que nunca foi dito, dos pedidos de perdão que não foram feitos, das promessas que não foram cumpridas. E ele, ao ouvir esse silêncio em toda sua potência, percebeu que estava diante de uma sentença da qual não poderia recorrer. O silêncio que grita é o eco das escolhas que ele fez. E naquele momento, ele entendeu que esse eco jamais deixaria de acompanhá-lo. O orgulho que custou caro. O orgulho que custou caro estava estampado em cada detalhe daquela cena que o milionário tentava suportar. Por trás do choque e do silêncio, havia uma linha invisível que o ligava ao passado. Uma linha feita de decisões que ele tomou sem pensar nas consequências.
Orgulho é uma armadilha traiçoeira e ele caiu nela com a mesma facilidade com que sempre acreditou dominar o mundo. Desde jovem, havia aprendido que poder e dinheiro eram mais valiosos do que qualquer afeto. E foi essa crença que o levou a construir muralhas ao redor de si mesmo. Mas toda muralha, por mais imponente que pareça, tem rachaduras. E agora, diante daquela mulher, as rachaduras se tornavam abismos. Ele se lembrava do início, quando tudo ainda era simples. Lembrava da forma como ela acreditava nele, como confiava em seus planos e apoiava seus sonhos. Lembrava de como, ao lado dela, acreditou que poderia ser alguém melhor. Mas com o tempo, quando os negócios começaram a dar certo, quando as portas se abriram e o dinheiro passou a fluir, uma nova versão dele emergiu. Uma versão que desprezava o passado, que não tolerava fraquezas, que confundia amor com atraso e que acreditava que laços afetivos eram pesos que o impediam de voar mais alto. O orgulho, travestido de ambição, o fez acreditar que precisava abandonar tudo que o lembrava da simplicidade. E foi nesse caminho que ele a deixou para trás. No fundo, não havia sido apenas abandono, mas uma declaração silenciosa de que ela não era suficiente para o mundo que ele queria conquistar. Ele trocou os gestos sinceros por aplausos de estranhos, as conversas íntimas por reuniões intermináveis, o calor de um lar pelo frio de mansões vazias. O orgulho havia lhe dado a sensação de grandeza, mas agora, vendo-a ali, curvada, sobrevivendo, ele percebia que o preço dessa grandeza havia sido devastador. O orgulho custou caro, porque não apenas destruiu o amor que um dia os uniu, mas também o privou daquilo que poderia ter sido sua maior conquista: ver os filhos crescerem com a família completa. Custou caro, porque cada vez que olhava para ela naquela calçada, catando restos para alimentar quem ele também havia gerado, percebia que o dinheiro nunca pagaria essa dívida. Custou caro porque não havia como comprar de volta os anos em que poderia ter sido presente, os abraços que deixou de dar, as histórias que nunca contou, as lágrimas que nunca enxugou. E agora, aquele homem que um dia acreditou que o mundo lhe pertencia, estava diante da prova viva de que havia perdido tudo o que realmente importava. A imagem dela carregava a lembrança de todas as vezes em que ele escolheu o luxo em vez da presença, o prestígio em vez do cuidado, o orgulho em vez do amor. O preço era incalculável, porque não estava nos números das contas bancárias, mas no vazio que habitava o coração de quem escolheu viver só para si. O orgulho custou caro, porque não apenas o afastou dela, mas também o transformou em prisioneiro de si mesmo. Agora, diante daquela cena, ele percebia que todo o poder que acumulou não servia para desfazer uma única escolha errada do passado. E essa era a dívida que jamais poderia ser quitada. A força invisível da mãe. A força invisível da mãe não se mostrava em palavras nem em gestos grandiosos, mas estava ali, em cada detalhe da cena que o milionário testemunhava com os olhos atônitos. Ela, curvada diante de sacos plásticos pesados, recolhendo latinhas que ninguém queria, carregava em silêncio uma grandeza que ele jamais havia compreendido. Não havia luxo, não havia aplausos, não havia câmeras ou prestígio. Havia apenas a firmeza de alguém que aprendeu a resistir quando tudo parecia ruir. Essa força não precisava ser anunciada, porque estava gravada em suas mãos calejadas, na pele marcada pelo tempo e na determinação que se escondia por trás de seu olhar cansado, mas inquebrável. Ele a observava e se perguntava como era possível que ela ainda estivesse de pé. Anos atrás, quando ele decidiu seguir sozinho, acreditava que sem ele ela não suportaria. A arrogância o fazia pensar que ele era o alicerce da vida dela. No entanto, agora, ao vê-la sobrevivendo sem sua ajuda, sem seu dinheiro, sem sua presença, ele percebia o quanto havia subestimado aquela mulher. A força dela não estava em depender, mas em resistir. Estava na coragem de não desistir, mesmo quando o mundo a colocava no chão. Essa força invisível se manifestava também no amor que, mesmo distante, nunca deixou de existir nos gestos que ela fazia pelos filhos. Ela acordava cedo, enfrentava o sol escaldante e o frio cortante, juntava latas que mal rendiam o suficiente para alimentar a família,
mas nunca reclamava diante deles. Ao contrário, erguia a cabeça e lhes mostrava que dignidade não se mede pelo valor de uma roupa ou pelo tamanho de uma casa, mas pela capacidade de se manter firme, mesmo quando todos esperam que você caia. O milionário, que sempre acreditou que a força estava na conta bancária, na assinatura de contratos e no poder de influenciar pessoas, agora via diante de si a verdadeira definição de poder. A mulher que ele um dia descartou como frágil carregava sobre os ombros a responsabilidade de criar os filhos que também eram dele, sem nunca permitir que faltasse o essencial: amor, cuidado e esperança. Ela não precisava de títulos, de status ou de riqueza para provar sua grandeza. Sua grandeza estava em existir apesar de tudo, em não ceder ao desespero, em transformar restos em sustento, lágrimas em resistência e abandono em coragem. Quanto mais ele observava, mais essa força silenciosa o sufocava. Não era um espetáculo para o mundo ver. Era uma batalha travada todos os dias na invisibilidade, onde não há reconhecimento, mas apenas a certeza de que não se pode desistir. E o mais doloroso para ele era saber que havia contribuído para aquela realidade. Enquanto ele colecionava viagens, festas e aplausos, ela colecionava cicatrizes invisíveis que se tornaram a prova de sua resiliência. A força invisível da mãe era também o reflexo do amor incondicional. Amor que não se abala pela ausência, que não se apaga pelo abandono, que encontra formas de se renovar mesmo na escassez. Essa força era tão poderosa que, mesmo sem palavras, fazia com que o milionário sentisse o peso esmagador de sua culpa, porque enquanto ele fugia do passado, ela o enfrentava todos os dias. Enquanto ele buscava se esconder no brilho de seus negócios, ela encarava a escuridão com a luz de sua persistência. E naquele momento, ele entendeu algo que jamais havia considerado. A verdadeira riqueza não estava em suas mãos, mas nas mãos daquela mulher. Porque, apesar de tudo, ela conseguiu manter viva a chama que ele deixou apagar. E essa chama, invisível para o mundo, mas clara para o coração, era a prova de que a maior força não se exibe, mas se sustenta silenciosamente, dia após dia, até que o impossível se torne sobrevivência. O peso da memória. O peso da memória desabou sobre ele como uma avalanche impossível de conter. Bastou aquele instante congelado diante da mãe de seus filhos, catando latinhas, para que todas as lembranças esquecidas começassem a emergir, uma a uma, como fantasmas que nunca foram verdadeiramente sepultados. O passado, que ele acreditava ter enterrado sob o luxo de mansões e o ruído de aplausos em festas exclusivas, agora se erguia diante dele com uma força inquebrantável. E quanto mais tentava resistir, mais o passado o esmagava. Vieram-lhe à mente as primeiras vezes em que a viu sorrir ainda jovem, acreditando no futuro que construiriam juntos. Recordou-se das madrugadas em que ela o esperava em uma pequena cozinha, oferecendo apoio incondicional quando ele ainda era apenas um homem com sonhos maiores que o bolso. Havia ternura em cada gesto, paciência em cada olhar, esperança em cada palavra de incentivo. Ela esteve ao seu lado quando ninguém acreditava, quando suas mãos ainda tremiam ao assinar os primeiros papéis e quando o fracasso parecia certo. E agora, ironicamente, era ela quem enfrentava sozinha as tempestades da vida, enquanto ele apenas observava. Mas as memórias não pararam nas coisas boas. Junto delas vieram as lembranças mais cruéis, aquelas que ele passara anos tentando apagar. Lembrou-se da noite em que, embriagado pelo poder recém-conquistado, disse que precisava de espaço, de liberdade, de alguém à altura de sua nova vida. Lembrou-se dos olhos marejados dela quando percebeu que suas promessas de futuro não passavam mais de palavras ocas. Lembrou-se das malas prontas, dos filhos pequenos perguntando para onde o pai estava indo e da covardia de não ter explicado nada. A memória do abandono não perdoa e agora o sufocava com toda a sua intensidade. Cada detalhe daquela época parecia agora um fardo insuportável. O riso dos filhos nos primeiros passos, os desenhos infantis colados na parede, os pequenos aniversários simples, mas cheios de significado,
que ele jamais participou. O peso da memória era justamente a soma do que poderia ter sido e nunca foi. Ele havia construído impérios, mas não havia construído laços. E a lembrança desse vazio agora o corroía por dentro. A cada movimento que ela fazia recolhendo latinhas, sua mente projetava cenas antigas, como se a vida o obrigasse a assistir a um filme que nunca quis rever. Ele via os olhos dela no passado, cheios de confiança nele, e comparava com os olhos cansados de agora, ainda firmes, mas marcados pela luta solitária. Via os filhos crescendo em sua ausência, tornando-se pessoas moldadas pela resistência da mãe e pela ausência de um pai que escolheu não estar. O passado se misturava ao presente, e o presente se tornava um castigo silencioso. O peso da memória é implacável, porque não precisa de testemunhas para ser real. Ele sentia o corpo pesar, a respiração falhar, o coração bater descompassado. Cada lembrança era uma pedra colocada sobre seus ombros, lembrando-o de que o sucesso que tanto ostentava tinha sido construído sobre ruínas invisíveis. E a mais cruel de todas as lembranças era a certeza de que, no fundo, havia um momento em que ele poderia ter escolhido diferente. Poderia ter ficado, poderia ter lutado, poderia ter sido presente. Mas não foi. Agora, o peso da memória se transformava em corrente. Ele não estava preso a ela por acaso, mas por culpa. E o mais doloroso era perceber que essa prisão não tinha chaves, porque não há como reescrever o que já foi vivido. Tudo o que lhe restava era encarar esse peso, sentir cada golpe da lembrança e aceitar que a vida sempre cobra sua conta. O julgamento das crianças. O julgamento das crianças era invisível, mas estava ali, pairando no ar como uma sombra que o milionário não conseguia afastar. Enquanto observava a mãe recolhendo as latinhas, sua mente se voltava para os filhos que cresciam distantes dele. O silêncio dela já havia sido um golpe, mas imaginar os olhos dos próprios filhos encarando aquela cena era uma ferida ainda mais profunda. Como eles reagiriam se estivessem presentes? Que sentimentos carregavam dentro de si sempre que o nome do pai era mencionado? Essas perguntas ecoavam como martelos em sua consciência, porque a resposta, ele sabia, não seria fácil de suportar. O julgamento das crianças não precisava ser dito em palavras. Estava implícito em cada ausência, em cada lembrança apagada, em cada aniversário sem a presença do pai. Ele lembrava vagamente dos primeiros anos, quando ainda aparecia de vez em quando, trazendo presentes caros para tentar compensar a ausência. Mas até mesmo esses gestos se tornaram escassos, até que o contato se perdeu por completo. Agora, os filhos o conheciam apenas de histórias, de lembranças fragmentadas da mãe e, talvez, de comentários cruéis do mundo ao redor. E o que essas memórias diziam? Que o pai era um homem poderoso, mas ausente. Que possuía tudo, mas escolheu não estar com eles. O julgamento deles vinha em forma de silêncio nos encontros raros, talvez no olhar de reprovação quando o viam de longe, em notícias ou fotos espalhadas pelas revistas. Não havia necessidade de confrontos diretos, porque o maior confronto era interno. Ele sabia que havia falhado com eles. Sabia que cada conquista sua era manchada pela ausência de algo essencial. Sabia que os filhos haviam crescido aprendendo a se apoiar na mãe, admirando a força dela e, provavelmente, criando uma barreira contra ele. Ele tentava imaginar como seria o reencontro. Talvez os filhos ficassem em choque ao vê-lo frente a frente com a mãe naquela situação. Talvez o desprezassem com palavras duras, ou talvez o ignorassem, como quem ignora alguém que já não tem importância. E esse pensamento o dilacerava. Não havia dor maior do que perceber que o amor que deveria ser natural e eterno poderia ter se transformado em indiferença. O julgamento das crianças não estava em tribunais, não havia advogados, não havia defesa. Estava nos corações deles, moldados pelo abandono e pela luta silenciosa da mãe. E se por um instante ainda houvesse um resquício de amor ou admiração, ele sabia que esse amor não era mérito dele, era mérito dela, que nunca deixou que os filhos se entregassem ao rancor. Era mérito da mãe que, mesmo carregando cicatrizes invisíveis, sempre protegeu a imagem dele.
talvez para que as crianças não crescessem odiando o próprio pai. Esse pensamento o atingia com ainda mais força, porque significava que, até mesmo no silêncio, ela havia feito por ele aquilo que ele não fez por ninguém: preservá-lo. O julgamento das crianças não seria imediato, não seria em palavras gritadas, mas ele sabia que seria implacável. Porque não há fortuna que apague a ausência de um pai. Não há luxo que substitua a presença em momentos simples. Não há poder que apague as lágrimas de uma criança que pergunta por que foi deixada para trás. O milionário agora se via cercado, não apenas pelo silêncio dela, mas pelo olhar invisível dos filhos. E esse olhar o condenava mais do que qualquer sentença poderia condenar. O preço da indiferença. O preço da indiferença se revelava diante dele com uma clareza que nem todo o ouro do mundo poderia encobrir. Por anos, ele acreditou que ignorar era a solução mais fácil. Fechar os olhos para a dor que havia causado, afastar-se das responsabilidades que o incomodavam, enterrar memórias que lhe traziam peso. Mas a indiferença cobra juros altos, e agora ele pagava cada centavo acumulado na forma de vergonha, culpa e um vazio impossível de preencher. A cena da mãe de seus filhos catando latinhas não era apenas o retrato da luta dela. Era também a prova viva de que suas escolhas tinham moldado um destino cruel. Enquanto ele desfrutava de festas regadas a champanhe importado, ela lutava para colocar comida na mesa. Enquanto assinava contratos milionários em mesas de mármore, ela se curvava sobre sacos plásticos pesados. Enquanto viajava de jatinho particular, ela caminhava quilômetros debaixo de sol ou chuva, carregando nos ombros a sobrevivência da família. Essa era a matemática fria da indiferença. Para cada conquista dele, havia uma perda dela. Para cada luxo conquistado, havia um sacrifício silencioso do outro lado. E agora, confrontado com essa equação cruel, ele percebia que não havia vitória em sua riqueza. O preço da indiferença também estava marcado nos filhos. Ele não sabia como era ouvir o riso deles em um dia comum. Não sabia como soava a voz deles pedindo ajuda na lição de casa. Não conhecia os medos, os sonhos, as pequenas conquistas que só um pai presente poderia testemunhar. Perdeu todos esses capítulos, não por acidente, mas por escolha. Escolheu a indiferença, e essa escolha agora pesava como uma corrente invisível em volta de seu pescoço. Era tarde demais para recuperar o tempo perdido, porque o tempo não devolve o que já foi vivido. E ainda havia mais: o julgamento da sociedade. Ele era aplaudido em eventos sociais, visto como exemplo de sucesso, admirado por pessoas que desconheciam a realidade. Mas naquele instante, ele entendia que a imagem pública era uma farsa frágil, construída sobre omissões. Quem o admirava não sabia que a mãe de seus filhos se sustentava recolhendo latinhas. Quem invejava sua vida não imaginava a miséria escondida atrás de sua indiferença. O preço não era apenas íntimo, era também moral. Ele carregava a mancha de um abandono que mais cedo ou mais tarde viria à tona como uma ferida exposta. O preço da indiferença é silencioso, mas devastador. Não destrói de uma vez, vai corroendo aos poucos, até que um dia não resta nada além do vazio. E era exatamente esse vazio que ele sentia agora. Todo o dinheiro acumulado, todas as conquistas, todas as festas, não tinham valor diante da imagem dela, se curvando para recolher aquilo que os outros jogavam fora. O mundo podia chamá-lo de vitorioso, mas no íntimo ele sabia que era o contrário. Porque um homem pode conquistar impérios, mas se perde o coração da própria família, perde tudo. E ali, imóvel, ele começou a entender que a indiferença não apenas destruiu o passado, mas também o presente. Porque mesmo que agora tivesse vontade de mudar, não havia como apagar a marca daquilo que escolheu ignorar. E o mais cruel era perceber que talvez ela já tivesse aprendido a viver sem ele, que os filhos já tivessem aprendido a não esperar nada dele. Esse era o verdadeiro preço: ser um estrangeiro na vida de quem deveria chamar de sua maior prioridade. A revelação escondida. A revelação escondida surgiu como uma lâmina cortando o silêncio, algo que ele jamais poderia prever.
Até aquele momento, o peso da cena já era insuportável. A mãe de seus filhos, digna em sua luta silenciosa, sobrevivendo do que o mundo descartava. Mas quando finalmente os olhos dela se levantaram e encontraram os dele, havia mais ali do que cansaço e dor. Havia uma verdade guardada, profunda, que mudaria para sempre a forma como ele via não apenas a mulher diante de si, mas também a si mesmo. Ela não se abalou ao vê-lo. Não demonstrou surpresa, nem raiva, nem desespero. Apenas uma serenidade cortante, como quem já havia ensaiado por dentro aquele encontro durante anos. E em vez de gritar, em vez de acusá-lo, ela simplesmente deixou escapar uma frase curta, quase um sussurro, mas que ecoou como um trovão dentro dele. Essa frase carregava a revelação que desmontava qualquer argumento, qualquer defesa que ele poderia tentar construir. Era uma verdade que, em segundos, demoliu o império de arrogância que ele havia levantado em torno de si. Porque ela não apenas lutava para sobreviver, não estava apenas catando latinhas por necessidade. Havia algo a mais, algo que ele nunca imaginou. Talvez fosse a revelação de que um dos filhos havia desistido de um sonho para ajudá-la em silêncio, sacrificando o próprio futuro. Talvez fosse a verdade de que, mesmo sem ele, ela havia conseguido manter os filhos na escola, e agora um deles estava prestes a conquistar algo que superaria todas as riquezas que o pai já havia acumulado. Ou ainda mais doloroso, talvez fosse a confissão de que ela sempre soube onde ele estava, mas nunca o procurou, porque preferia que os filhos o lembrassem como o homem que um dia prometeu o mundo, em vez do homem que os abandonou. A revelação escondida era um soco invisível. Ele percebeu que não era apenas sobre a miséria material, mas sobre o significado simbólico de tudo aquilo. A mãe de seus filhos não era uma vítima como ele gostava de imaginar para justificar seu abandono. Ela era a guardiã silenciosa de uma história que resistiu sem ele, de um amor que se manteve vivo, apesar de sua ausência, de um sacrifício que jamais poderia ser medido em números. E essa revelação era devastadora, porque mostrava que, por mais que ele tivesse dinheiro, não tinha nenhum poder sobre aquilo que realmente importa: dignidade, resiliência e a memória que os filhos carregavam dentro de si. Ao ouvir essa verdade, ele sentiu o chão sumir debaixo de seus pés. Era como se o peso de toda a sua fortuna fosse irrelevante diante da clareza que surgia naquele instante. Ele não era o centro da vida dela. Nunca havia sido, apesar de acreditar que sim. Ela havia seguido sozinha, havia construído sozinha, havia protegido sozinha. E agora, com uma frase, deixava claro que não precisava dele para sobreviver, apenas para que ele soubesse o tamanho do vazio que havia criado. A revelação escondida era simples e brutal. A vida havia seguido sem ele. E esse era o castigo mais doloroso de todos: o orgulho em colapso. O orgulho em colapso começou a se instalar como uma rachadura que, a princípio, parecia discreta, mas que em segundos se espalhou, quebrando tudo o que ele acreditava ser sólido dentro de si. Durante anos, o milionário carregou a certeza de que era inabalável. Orgulhava-se de nunca abaixar a cabeça para ninguém, de sempre vencer, de estar acima de qualquer julgamento. O orgulho era seu escudo e sua armadura. Mas diante dela, diante da mulher que suportara tanto, diante da mãe de seus filhos, aquele escudo começou a ruir de forma irreversível. Ele sentia as pernas fraquejarem, e não era por causa da idade ou do peso do corpo, mas pelo peso de verdades que finalmente se chocavam contra ele com uma força esmagadora. O orgulho que antes o sustentava agora se transformava em corrente, sufocando cada tentativa de negar o que via. Pela primeira vez em muito tempo, ele percebeu que estava nu de sua máscara, exposto ao julgamento silencioso que ninguém poderia maquiar. Não havia terno caro que escondesse, não havia automóvel de luxo que apagasse. O colapso acontecia dentro dele, e todos os sinais estavam estampados em seu rosto. A lembrança das vezes em que desdenhou dela, em que preferiu festas ao invés de estar em casa, em que trocou amor por status, agora se tornava uma tortura interna. Ele queria fugir, mas não conseguia mover os pés.
Queria gritar, mas a voz parecia ter sido arrancada de sua garganta. O orgulho em colapso o reduzia a um homem comum, despido de qualquer título, obrigado a encarar aquilo que passou anos evitando. Era como se o espelho que ele sempre evitou finalmente tivesse sido colocado diante de si, revelando todas as falhas, todas as covardias, todas as cicatrizes escondidas. E havia algo ainda mais cruel nesse colapso, a consciência de que o respeito dos filhos, se ainda existia, não seria conquistado com presentes caros ou promessas tardias. Ele entendia naquele momento que a admiração não nasce da fortuna, mas da presença, do cuidado, da verdade compartilhada. E era justamente isso que lhe faltava. O orgulho, que sempre o fez sentir-se maior, agora o mostrava pequeno diante da grandeza silenciosa dela. Ele, que acreditava controlar tudo, percebia que nunca teve controle sobre o que realmente importava. Aos poucos, o milionário começou a sentir algo que havia enterrado profundamente: medo. Não o medo de perder contratos ou investimentos, mas o medo de nunca ser perdoado. Medo de que fosse tarde demais para reconstruir qualquer ponte, medo de que a história já tivesse se fechado sem espaço para ele. O colapso do orgulho não era apenas uma derrota íntima, era a destruição de uma identidade que ele cultivou a vida inteira. Por quê? Se não era o homem que abandonou, se não era o pai que faltou, então quem ele era? E nesse questionamento doloroso, percebeu a verdade mais amarga. Talvez não fosse nada. Talvez tivesse gasto a vida inteira construindo castelos de areia. E agora, a maré havia chegado para levar tudo. O orgulho em colapso não era apenas a queda de um homem poderoso. Era o nascimento de alguém que, pela primeira vez, se via obrigado a olhar para a própria humanidade. A decisão irreversível. A decisão irreversível se aproximava como um precipício diante de seus olhos. Ele sabia que não poderia permanecer naquele ponto intermediário para sempre. Ou escolheria se agarrar ao pouco que restava de seu orgulho, fingindo que nada havia acontecido e voltando para o conforto frio de sua vida de luxo, ou daria o passo mais difícil de sua existência, se humilhar diante da mulher que um dia desprezou e diante dos filhos que abandonou. Não havia terceira opção. Não havia desculpas capazes de apagar a cena que testemunhara, nem justificativas que pudessem reorganizar os fatos. A vida havia colocado diante dele um dilema sem volta, e a escolha que faria naquele momento definiria não apenas seu futuro, mas também o legado que deixaria. O coração acelerava como se quisesse escapar do peito. O silêncio dela, a dignidade em sua luta, o peso dos filhos distantes, tudo o empurrava contra a parede de sua própria covardia. Ele percebeu que sempre viveu fugindo de decisões verdadeiramente humanas. Era fácil decidir sobre números, assinar papéis, comprar ou vender empresas. Difícil era decidir entre continuar preso à arrogância ou arriscar tudo para tentar reconstruir o que havia destruído. Pela primeira vez, não havia advogados, secretários ou conselheiros para guiá-lo. Estava sozinho, frente a frente com a verdade. A decisão irreversível não era apenas sobre se aproximar dela, era sobre enfrentar o reflexo que o perseguia. Ele sabia que se desse um passo em direção ao arrependimento, não poderia voltar atrás, fingindo que nada havia acontecido. Precisaria enfrentar perguntas duras, lágrimas antigas, olhares de desconfiança e a dor de ouvir dos filhos tudo aquilo que evitou por anos. Precisaria encarar a humilhação de se tornar pequeno diante da grandeza dela. Mas também sabia que, se escolhesse virar as costas mais uma vez, carregaria o peso insuportável de ter perdido para sempre a chance de reparar, ainda que em parte, os danos de seu passado. O dilema o consumia, e o tempo parecia estendido como um fio prestes a se romper. O que o impedia de falar não era a falta de palavras, mas o medo da resposta. E se fosse tarde demais? E se os filhos não aceitassem? E se a própria mãe deles o rejeitasse de forma definitiva? A ideia de ser confrontado com essa verdade o paralisava. Porém, ainda mais aterrorizante era a certeza de que, se nada fizesse, essa cena se tornaria um fantasma eterno em sua mente, repetido todas as noites até o fim de sua vida.
Ele nunca havia precisado escolher entre sua alma e seu orgulho, mas agora era exatamente essa a decisão diante dele. Uma escolha irreversível que marcaria para sempre sua história. No fundo, ele sabia que a fortuna poderia se multiplicar, as empresas poderiam crescer, mas nada disso teria valor se ele não fosse capaz de atravessar aquela ponte. Era o momento em que a vida, implacável, o colocava contra a parede e lhe dizia: ou você muda agora ou nunca mais. O impacto do perdão. O impacto do perdão era uma possibilidade que ele mal ousava imaginar, mas que começava a pulsar dentro dele como uma última esperança. O perdão não era apenas uma palavra simples, mas um fardo pesado demais para pedir a alguém que suportou tanto. Ele sabia que se quisesse conquistá-lo teria de enfrentar não apenas a dor dela, mas também o julgamento silencioso dos filhos. Era como entrar em uma sala cheia de feridas abertas, onde cada gesto mal calculado poderia aprofundar ainda mais as cicatrizes. Ainda assim, era ali que residia a única chance de redenção. Ele a observava, e pela primeira vez, não a via como alguém inferior, nem como um peso em sua história, mas como a pessoa que carregava nos ombros a grandeza que ele nunca teve. Se um dia fosse perdoado, não seria por mérito seu, mas pela força dela em escolher não alimentar o rancor. Essa ideia o esmagava. Não havia negócios que pudesse fechar, presentes que pudesse comprar, ou luxos que pudesse oferecer que tivessem o poder de abrir a porta do perdão. Tudo dependia de algo que ele nunca soube usar: humildade. O impacto do perdão não seria apenas íntimo, seria transformador. Ele sabia que se ela o perdoasse, sua vida nunca mais seria a mesma. Não seria mais o homem aplaudido por conquistas superficiais, mas alguém obrigado a confrontar as próprias falhas e viver com o peso daquilo que quase perdeu. O perdão dela seria, ao mesmo tempo, uma dádiva e uma sentença, porque lhe devolveria a chance de recomeçar, mas também o lembraria todos os dias de que ele só teve essa oportunidade graças à generosidade dela. E havia ainda os filhos. O perdão para eles não viria com facilidade, talvez nunca viesse por completo. E essa era a parte mais difícil: perceber que poderia implorar, chorar, humilhar-se e ainda assim não recuperar totalmente o que havia perdido. Mas mesmo um fio de perdão, mesmo uma brecha mínima, já teria a força de quebrar as correntes que o aprisionavam há tanto tempo. Era isso que o mantinha ali, imóvel, com os olhos fixos na mulher que carregava a chave de sua libertação. O impacto do perdão, ele compreendia, não seria apenas um alívio para ele. Seria também uma nova chance para os filhos, um ponto de virada capaz de curar feridas antigas e reconstruir laços que pareciam para sempre rompidos. O perdão, se viesse, teria a força de transformar não apenas um homem, mas toda uma família. Mas havia o risco contrário, a recusa, que o deixaria condenado a viver para sempre com o peso da própria indiferença. Por isso, aquele instante parecia eterno. O silêncio dela agora carregava um poder ainda maior, porque dentro desse silêncio estava a decisão que mudaria tudo: perdoar ou não perdoar. Dar-lhe uma nova chance ou deixá-lo afundar no abismo de suas escolhas. E o milionário, pela primeira vez em toda a sua vida, não tinha como controlar o resultado. Apenas podia esperar com o coração nas mãos pela resposta que definiria se ele teria futuro ou se seria condenado para sempre pelo passado. A conclusão que ecoa. A conclusão que ecoa não nasceu de um discurso preparado nem de uma cena ensaiada, mas do peso silencioso de tudo o que havia acontecido até ali. O milionário, antes tão certo de sua grandeza, agora parecia menor diante da mulher que um dia desprezou e dos filhos que havia deixado para trás. A vida o havia conduzido até esse momento não para humilhá-lo, mas para mostrar-lhe o que realmente significa vencer. E pela primeira vez, ele entendeu que todo o ouro, todo o poder, toda a glória que acumulou jamais poderia comprar aquilo que havia perdido: o respeito de uma família, a presença nos dias simples, a chance de ter sido lembrado como um pai e não como um estranho. O olhar dela, firme e sereno, não precisava de palavras.
A dignidade com que suportara anos de luta era a prova mais clara de que a força não está na riqueza acumulada, mas na coragem de seguir quando o mundo insiste em esmagar. E ele, diante disso, sentiu sua fortaleza interna desmoronar de vez. Não havia mais justificativas, não havia mais desculpas. Apenas restava encarar o vazio deixado por suas escolhas e a possibilidade, frágil, de um recomeço. Os filhos, por sua vez, carregavam em seus corações a decisão de aceitar ou não esse retorno. O que ecoava agora não era apenas a imagem do pai arrependido, mas a certeza de que a mãe havia sido suficiente quando ele não esteve. E essa certeza moldava não apenas o passado deles, mas também o futuro. Se haveria reconciliação ou não, já não importava tanto quanto a lição gravada para sempre. Ninguém é grande o bastante para escapar das consequências de suas próprias decisões. A conclusão que ecoa não termina ali na calçada, nem naquele encontro inesperado. Ela se estende para além dos anos, como um lembrete constante de que o orgulho cega, mas a verdade sempre encontra um caminho para se revelar. A história não era mais apenas sobre um milionário que reencontrou a mãe de seus filhos em meio à pobreza. Era sobre o preço da indiferença, a força da dignidade e o poder do perdão. Uma história que poderia acontecer com qualquer um que acredita estar acima da vida, mas que descobre tarde demais que a verdadeira riqueza não se mede em cifras, e sim na capacidade de amar e de permanecer. E assim, aquele momento se transformou em uma sentença gravada não apenas no coração dele, mas também no coração de quem testemunhou. Porque a vida sempre cobra sua conta e quando chega a hora, não há fortuna capaz de impedir o eco da verdade.